Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Ainda estamos no dia 13, sexta-feira 13, e para o azar de alguns eu vou revelar algo que virou um mito nas redes sociais há muitos anos. A questão da verdade sobre o Pacto de Princeton. Pois é. Tem muita gente que diz, e não é pouca gente, às vezes até gente bem instruída, que o Pacto de Princeton foi a questão do FHC com Lula para a questão da socialização do Brasil. Vocês conhecem algumas pessoas que falam isso, né? Pois é, então. Eu vou mostrar para vocês provas, tá? E aí, com essas provas, aí fica mais fácil as pessoas acreditarem na verdade, tá? Esse é meu trabalho de conclusão, meu TCC, tá? Gente, quem já fez faculdade sabe o que é um TCC. Eu tirei 8, não tirei 10. Isso porque eu fiz um trabalho de mestrado, eu deveria ter feito um trabalho de bacharelado. Então, por favor, não inventem coisas, não apresentem soluções quando vocês forem fazer o trabalho de TCC de vocês. Foi o erro que eu cometi. Eu fui além do meu trabalho, basicamente é isso. Eu precisava simplesmente fazer uma pesquisa e o que eu fiz? Eu criei uma tese. E por ter criado a tese, eu perdi 2 pontos, tá? O orientador Juliano Corbellini, tá? Filho do ex-vereador de Porto Alegre, Hélio Corbellini. Emancipações no Rio Grande do Sul, processo emancipatório na década de 90 e as tendências comportamentais eleitorais nos municípios emancipados. Aquela leva dos anos 90 das emancipações dos municípios, tá? Em Canoas, novembro de 1999, né, na Universidade Luterana do Brasil, né, Faculdade de Ciências Políticas. Então eu sou sim formado em Ciências Políticas, tá? Para quem diz que eu não sou. Na bibliografia, tá? Tem aqui na página 99 do meu trabalho, tá? Bensusan Jacques, tá? Veio primeiro o sobrenome e depois o nome. E Corbellini Juliano, tá? Prospectiva da Economia e da Política Brasileira de 2000 a 2015. É um projeto de pesquisa da Unicamp com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Bom, isso aqui ficou registrado a partir de agora, tá? O que era isso? Eu era aluno pesquisador desse projeto e desses professores, tá? Aí eu ganhava uma redução do meu custo de despesa com a faculdade, e com isso era uma faculdade particular, que eu não tinha não tive condições de entrar numa universidade pública. Eu sempre tive que batalhar para conseguir fazer as coisas, tá? Então não tive bolsa, não tive nada de regalia, né, nesse aspecto. A bolsa que eu tive foi bolsa de pesquisa, tá? E crédito que eu tive que depois pagar. Ao longo dos anos eu fui pagando. Nunca foi fácil, mas eu terminei. Cheguei lá, por mérito, tá? Média pessoal, o final, 8.2. Chegando lá nesse projeto, a gente descobriu o seguinte, que existia um projeto de poder para nação no Brasil. Para nação. Vocês veem, é de 2000 a 2015 o projeto, tá? E existia um projeto de conquista e manutenção do poder, sim, mas não socialista. Era um projeto liberal. Ah, mas os liberais são esquerda no Brasil. Isso é balela, tá? A nossa direita é o projeto liberal, tá? Então o que acontece? Fernando Henrique, Lula se encontraram lá em Princeton com outras pessoas? Sim. Com americanos? Sim. Aconteceu. Isso é fato, tá? Mas havia um projeto empresarial, tá, que visava a redução dos direitos trabalhistas no Brasil. A redução dos direitos trabalhistas no Brasil. Era esse o projeto, tá? E aí, estudando, eles chegaram à seguinte conclusão. Não há condições de fazer essas mudanças trabalhistas se não houver legitimidade para fazer isso. Se o Fernando Henrique
sendo mais centro-direita. PSDB é centro, não é, nunca foi direita, é centro. Tá? Se ele, sendo centro-direita, não conseguiu fazer essas mudanças trabalhistas na reforma trabalhista que é necessária, o Brasil não vai alavancar, o Brasil não vai avançar. Por isso que agora o PMDB está tentando exatamente falar que precisamos fazer algumas mudanças nesse sentido. O momento é propício para isso, porque o povo está precisando flexibilizar um pouco para que os empresários possam ter uma alavancada, subir no projeto. Então, isso que era proposto nesse trabalho de 2000 a 2015, Temer vai tentar fazer agora, neste momento. Lula ganharia recursos internacionais e apoio dos empresários nacionais do Brasil para fazer as mudanças na CLT, as mudanças necessárias na CLT que FHC e a direita não seriam capazes de fazer, porque não teriam legitimidade, não teriam apoio do povo. Tá? Mas Lula, se fizesse, ele chegou com um apoio total, ele poderia fazer essas mudanças e teria condições de fazer essas alterações. O que Lula alegou quando ele chegou no poder? Bom, eu não tenho total maioria no Congresso, não vou fazer reeleição e não vou conseguir fazer as mudanças a médio e longo prazo. Então preciso de mais um mandato. Aí foi reeleito e elegeu a sucessora com o mesmo discurso. No quarto mandato ele já não tinha mais esse discurso, por isso que Dilma saiu sem o crédito, sem o apoio do pessoal, dos empresários. Vocês percebem que houve uma situação nesse sentido. Então, o que ele foi eleito? Ele foi eleito com o discurso de que ele faria as reformas de base na CLT, as reformas estruturais da CLT, para tornar o projeto mais liberal, para alavancar o Brasil como projeto de nação. E ele traiu, tanto que ele foi eleito, o José Alencar como vice. José Alencar é da direita, representava na época, era o PP, né? Lula com o PP, PT com o PP. Então, o que aconteceu? Ele traiu a direita, ele traiu o discurso que elegeu ele para o primeiro mandato, e ele traiu aqueles que patrocinaram ele. E claro, depois traiu o povo brasileiro também. Mas, nesse processo, o Pacto de Princeton, na verdade, ele era exatamente para flexibilizar a CLT. Não era para socializar o Brasil, não. Não era, o projeto não era esse. E isso está escrito nesse projeto que está dentro do meu trabalho de conclusão de curso. Então, por que eu sei disso? Eu sei disso por dois motivos. Primeiro, eu era de esquerda, tá? Eu era afiliado ao PDT. Segundo, eu fiz um trabalho de conclusão e eu fiz uma pesquisa na universidade sobre esse assunto. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não estou inventando moda. Eu não estou criando um factoide. Eu estou mostrando para vocês a prova. Quem quiser pesquisar, pesquisa. Eu dei as informações, dei os dados, dei tudo. Tá? Então agora vocês se virem e pesquisem para ver se é verdade ou não. A verdade é que no momento que tu prega que existia um golpe para socializar o Brasil, tu está fazendo um discurso para dizer que todos os partidos no Brasil não prestam e que só é a esquerda no Brasil. E isso favorece só a promoção pessoal de alguns factoides, de algumas pessoas que querem se promover com sensacionalismo e com teorias da conspiração. Isso é falso, tá? A verdade foi revelada aqui e agora. O Pacto de Princeton aconteceu? Sim, mas ele tinha um outro propósito. Não era o propósito que estão dizendo que ele tinha, de socializar o Brasil. Não, ele tinha um propósito de flexibilizar a CLT, como é o que está tentando fazer agora Michel Temer, para alavancar o projeto econômico e de mercado do Brasil, para que os empresários tenham mais chances de poder fazer um projeto de nação onde cresça a parte econômica do Brasil, onde cresça o pequeno, o médio e o grande empresário, todos, onde o projeto liberal tenha uma chance e uma vez, tá? Então é isso, Lula traiu o Pacto de Princeton, Lula traiu os empresários brasileiros, Lula traiu o projeto liberal e também o projeto socialista. Lula traiu todo mundo, né? Inclusive o povo brasileiro. Ele disse que ia fazer mudanças e não fez nada, tá? Então Lula simplesmente queria poder pelo poder. E o PT só queria poder pelo poder. Era nazismo. Ele usou o discurso de todos os lados para chegar no poder, chegando lá não fez nenhum deles. Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.